Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Tribuna do Sucesso. Eu sou Ricardo Alvarenga, estou aqui com meu amigo Larry Borges e Opa, hoje nós vamos trazer uma área super inusitada do direito. É uma área que eu particularmente não sabia que existia, fui descobrir há pouco tempo, que é a área do direito espacial internacional. E para isso, ninguém melhor para poder trazer para a gente do que o nosso procurador-chefe da Agência Espacial Brasileira, o nosso querido Ian Grosner. Eu até te peço perdão, é Ian. salva de palmas aqui. Salva de palmas. E Valeu, Ian. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, pessoal. E acertou o nome de primeira, Legal. 100%. caraca, eu ia te pedir desculpa justamente por causa disso, porque eu Não, não sabia se a pronúncia estava correta. você E, falou e melhor do que 90% dos meus amigos. Maneiro. legal. E Ian, você é procurador federal, né, da AGU, e você está ali como procurador-chefe da Agência Espacial Brasileira. Você tem como atuar nessa área na advocacia privada? Conta mais um pouco pra gente. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro quero agradecer o convite aí para participar. É sempre um prazer estar falando aqui. Vamos ver se a gente consegue desmistificar um pouco o que que é o direito espacial, né? Sim, atualmente sou procurador federal da uma das carreiras da Advocacia Geral da União. E há aproximadamente 3 anos estou aqui na Agência Espacial Brasileira, que a sede principal é em Brasília, mas a Agência Espacial Brasileira também tem unidades regionais, no Maranhão, lá em Alcântara, onde a gente faz os lançamentos, né, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Temos também uma unidade regional em Natal, que é uma outra base também, que se faz lançamentos principais de foguetes de testes e foguetes de suborbitais, voos suborbitais. E temos uma outra unidade regional em São José dos Campos, interior de São Paulo, porque é o grande hub aeroespacial do Brasil. Né? Naquela região ali, por exemplo, que surgiu a Embraer, que é uma grande empresa privada, né, na parte de aviação civil, e é onde também as empresas que atuam, as empresas privadas que atuam no setor espacial também, uma grande parte delas se situa lá em São José dos Campos. Então, é exatamente isso que é o ponto para falar, por exemplo, dessa questão da advocacia privada. Por quê? Porque é claro que a gente ainda tem um mercado muito incipiente no Brasil, muito no começo, na parte espacial, né? O Brasil não é uma potência na área espacial, mas também o Brasil não está lá, vamos dizer assim, no pelotão lá de trás. O Brasil está ali posicionado, vamos dizer assim, no meio do caminho, né? Nós temos um programa espacial bastante antigo. O nosso programa espacial praticamente começou quando se iniciou a corrida espacial ali no final dos anos 50, início dos anos 60. A primeira corrida espacial, então, na época, foi Estados Unidos e a então União Soviética. E o Brasil já tem um programa espacial desde aquela época. Então a gente já participa nos fóruns internacionais, a gente já tem um conteúdo, o Brasil hoje já produz seus próprios satélites. Então o Brasil tem sim uma participação relevante, principalmente quando a gente olha aí em termos de América Latina, Caribe, na região, o Brasil se coloca muito bem. Mas exatamente por isso, como a gente não tem um mercado tão aquecido, por exemplo, quanto dos Estados Unidos, é, essa questão da aplicação do direito espacial, principalmente para a advocacia privada, ela ainda é um pouco também inicial, né? A gente não tem assim um grande mercado, grandes empresas necessitando de Uhum. consultoria tão especializada assim no direito É espacial. muito especializado mesmo, Sim, né? pra questão de Mas a satélite e gente tudo mais. exatamente, mas a gente imagina que com o crescimento do mercado, que naturalmente profissionais desta área, com essa especialidade, venham a ser chamados. E aí, até para dar uma dica para vocês aqui, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, ela conta Uma comissão, né. com Tem várias comissões, exatamente, não é tem nem uma só uma. A gente tinha uma até o ano passado, uma comissão nacional, né, de Direito Aeronáutico, Espacial e Aeroportuário, vinculado ao Conselho Federal da OAB, mas a gente também tem em vários lugares. Tem na sim. OAB do Rio de Janeiro, tem na OAB da Bahia, na OAB do Maranhão, OAB do Amazonas, OAB de Pernambuco, OAB Do do DF Distrito tem Federal. também?
federal É, tem sim. também, e até em municípios. Temos a OAB de Santos, a seccional de Santos, e alguns outros municípios que têm comissões que incluem o direito espacial. Então, eu acho que é um bom mecanismo, uma ferramenta para os colegas que queiram se aproximar do tema, discutir sobre o assunto, que façam parte dessas comissões. Poxa, que legal. E o que que é o direito espacial internacional? Você consegue explicar pra gente assim? Olha, sendo bem sintético, bem assim, tentar ser o mais professor possível, o direito espacial internacional ele surgiu justamente para regular, né, as atividades espaciais no espaço exterior, ou seja, as atividades espaciais, tudo que o homem, o ser humano, fizer no espaço, isso de algum modo é regulamentado pelo direito espacial. Então, isso surgiu também, não é um ramo novo, as pessoas acham que assim é um ramo novo do direito, não é. O direito do consumidor, o direito ambiental, por exemplo, surgiram depois do direito espacial. É que esses 2 que eu falei agora por último, eles têm mais apelo, né, assim, a gente vê nas faculdades, a gente tem uma vivência prática, né, quem nunca se socorreu ao CDC em algum momento da sua vida, né, Quase mesmo sempre, né? mesmo cidadão, quase sempre, então, isso é mais fácil, o direito espacial ele é mais, eh eh vamos dizer assim, de não uma aplicação imediata para o público em geral, Eu ia falar mas ele isso também, Ian. Eu ia falar sobre isso, né? Sobre ser um campo é. que se aplica mais a uma coletividade, não é isso? Sim. Então, ele na verdade, quando ele surgiu para regular as atividades dos estados, dos países, né. Sim. Então vamos pensar lá no início da corrida espacial, Estados Unidos e União Soviética. Tava ali quem que ia ser o primeiro a botar o primeiro objeto no espaço. Aí veio Aham. a União Soviética e lançou o Sputnik 1, 1957, né. Então veja que eles colocaram um artefato no espaço, isso era fantástico, né. E que aquilo emitia sinais, de ondas eletromagnéticas e você tinha como captar da Terra. Então, ali, né, naquele momento histórico da Guerra Fria entre aqueles 2 países, você tinha que realmente colocar regras jurídicas, e isso é que é o direito, né, o direito, Sim. ele vem para socorrer justamente para colocar regras para serem obedecidas pela sociedade em geral. E o primeiro objeto, vamos dizer assim, os primeiros sujeitos de direito do direito espacial realmente foram os estados, os países, então você tinha que ter regras, né. Então quer ver, por exemplo, uma regra que existe desde dos primeiros tratados do espaço e que vale até hoje, o princípio da não apropriação, por exemplo. Ou seja, você não pode, ninguém pode, nenhum estado, Uhum. nenhuma empresa, ninguém pode se apropriar de um corpo celeste, Quem né. controla isso? Quem fiscaliza isso? Então, os tratados, aí é o direito internacional público, né, assim, é um tratado, tem mais de um, na verdade nós temos 5 tratados na área espacial, 5 grandes tratados, Uhum. e, quem fiscaliza são os próprios estados, é um mecanismo do próprio direito internacional. Nós Sim. temos organismos da ONU, como o Uhum. COPUS, que é o Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, nós temos um escritório, a UNOSA, dentro da ONU, que ajudam a fazer esse controle, mas não existe um tribunal internacional ou espacial ou galáctico que vai lá e vai julgar Aham. essas questões. Então é a questão dos estados, um observar, o comportamento do outro, mas são regras de direito público internacional, previstas em tratados que, por exemplo, falam que você não pode se apropriar. Então, o fato dos Estados Unidos ter chegado primeiro à Lua e ter fincado lá a bandeira americana, isso do ponto de vista do direito e do direito espacial, não significa que os Estados Unidos são os donos da Lua, de Uhum. modo algum. Até porque tanto os Estados Unidos quanto a então União Soviética, hoje a Rússia, assinaram um documento na época dizendo que ninguém pode se apropriar de um corpo celeste. Cara, que maneiro, né, cara? Como que aqui na Terra a gente decide o que que vai acontecer lá fora da Terra. Muito maneiro. E, olha, eu tô falando aqui com um advogado-geral da União, certo? Procurador Federal. Procurador federal. Procurador federal.
Procurador Federal. Federal, É esse é da, o nome da técnico. carreira da AGU. É, É é, meio confuso mesmo. advogado-geral da União era o André Mendonça, antes Ah, de ir pro É, STF. advogado-geral é o então nosso chefe, é o É, principal, né? é o chefe. é o chefe. Ah, tá, então deixa eu Exato, é o corrigir aqui. chefe da instituição. Isso, Ian, eu tô falando nesse momento com o Procurador Federal da isso. Advocacia Da Agência da Espacial União. Brasileira. Geral É, da União, que Advocacia da União. atua Geral da na União. Agência Espacial Brasileira, é isso Isso. mesmo. Rapaz, é É, bastante nichado mesmo. é. É. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, Ian, é o seguinte: você, como procurador federal, representando o Brasil, Uhum. é uma curiosidade. O que o Brasil pensa ou explora a respeito de vida fora da Terra? Esse é um assunto sério, tratado seriamente pelo Brasil? Ou isso é coisa assim de curioso como eu, querer saber o que o Brasil pensa disso? Por favor. Não, olha só, sempre que a gente fala de direito espacial é inevitável, né, assim, a curiosidade das pessoas em relação a essa questão de vida fora da Terra, né? Eu acho que todos nós que gostamos de espaço, eu, né, ah, sempre é uma curiosidade que nos persegue, né? Então, assim, mas isso como curiosidade. As normas, elas não foram feitas, pelo menos assim, as normas gerais, né, dessas dos tratados não foram feitas para, por exemplo, se buscar a vida fora da Terra ou alguma coisa do gênero. O que nós temos, por exemplo, e isso é uma questão que o direito espacial se preocupa, por exemplo, com a questão da contaminação no espaço exterior, né? Então, por exemplo, se a gente vier em alguma missão, mesmo uma missão não tripulada, descobrir algum tipo de vida fora da Terra, né, seja essa vida inteligente ou não, primitiva, enfim, algum tipo de a gente tem que ter todo um cuidado, né, para não causar contaminação naquele ambiente, espacial, justamente para que você evite, por exemplo, de chegar num lugar e pousa uma nave e mata lá todas as vidas presentes, né, Existe assim, um a gente manual do que fazer nesse tipo de situação? existe um manual, existe sim protocolos, Caramba, que né, maneiro. que são feitos, inclusive é por uma entidade que ela não é vinculada à ONU, que é a COSPA, mas que ela tem sim, ela é, vamos dizer assim, representada ali pelas principais agências espaciais do mundo e que eles emitem o que a gente chama de guidelines, né, que são assim Sim. diretrizes para Uhum. que essas agências espaciais observem. E o Tratado do Espaço tem uma norma expressa que diz que a gente tem que evitar a contaminação, seja a contaminação quando a gente leva da Terra para o espaço e também a contaminação do que a gente traz do espaço para a Terra. E isso Sim. sim é uma preocupação do direito espacial. Agora sim, se existe ET, se não existe, né, se tem lá uma coisa secreta da NASA ou da Roscosmos ou de alguma outra agência espacial, isso aí fica no campo da É, imaginação, não é Mas já, algo que está no nosso dia a dia do nosso trabalho do direito espacial. mas já teve interessante. alguma ocorrência, assim, brasileira ou americana, eu sei que já teve, de OVNI e tudo mais, mas, enfim, acho que isso nem entra no tempo, senão se a gente for entrar nisso, a gente vai falar de loucura e não vai entrar no assunto. Mas eu queria saber uma coisa muito específica, por exemplo, como é que é uma regulação específica de direito espacial? Porque, por exemplo, eu imagino que tenha muito lixo espacial, porque as pessoas não sabem que é o planeta Terra, acha que o planeta Terra, que o planeta Terra é aquela coisinha redonda, bonita, azul, mas na verdade está cheio de satélite rodando ali, e muitas vezes são Exatamente, satélites que são inutilizados, né? Então, exatamente. como é que funciona essa questão do despejo desse lixo espacial? Como é que é feito? Sabe dizer pra gente? Então, é exatamente isso, assim, se a gente para pensar, o direito espacial veio com essa preocupação de regulamentar essas atividades, né, que estão surgindo no espaço, que ocorrem no espaço. Agora veja que interessante, o nosso tratado principal, que a gente chama assim, como se fosse a Constituição do Direito Espacial, né, nossa Carta Magna do Direito Espacial, é o Tratado do Espaço Exterior, ele é de 1967, ele tem um nome maior do que esse, mas ele internacionalmente ele é conhecido como Tratado do Espaço. Ele é uma norma de 1967. Em 1967, somente Estados Unidos e União Soviética lançavam satélites para o espaço.
tá? E eram muito poucos os lançamentos. Eram assim, conta no dedo, nos dedos os lançamentos numa década, por exemplo. Então, essa questão do lixo espacial, por exemplo, no tratado, ela sequer é mencionada, porque ela não era prevista na época, né? A gente não tinha essa preocupação. E aí, com a entrada, principalmente das empresas privadas nesse setor espacial, aí é que realmente houve um boom, principalmente nessa última década. Quando você olha os gráficos, assim, o número de lançamentos para o espaço, ele É. é uma curva Tem foguete crescente dando ré hoje em absurda, dia, né? né? Ô, Ian, Tem foguete dando ré hoje em E é dia. mais barato, é mais barato. A gente tem que pensar do ponto de vista econômico. Hoje é sim, muito mais sim. barato você lançar 1 quilo para o espaço do que há 10, 20 anos Sim. Não, atrás. claro, claro, com Então, certeza. o número de objetos espaciais ele está crescendo absurdamente. Isso é Aí é bom. verdade. Aí isso é bom, mas isso é ruim porque gera um lixo espacial, Gera. Zero lixo de espacial. fato. Isso. Aí agora o direito espacial, a gente tem que se debruçar sobre esse problema, que é um problema novo, e a grande discussão hoje, lá dentro da ONU, desses comitês específicos, é saber, nós precisamos de um novo tratado, por exemplo, para resolver esse problema, ou basta a gente ter regras mais ágeis e flexíveis, como, por exemplo, resoluções, e aí os países implementam isso nas suas legislações nacionais. Então, isso tudo é sim objeto do direito Uhum. espacial. Agora, a gente ainda não tem uma resposta pronta e acabada para essa questão do lixo espacial hoje. Sim. Ô, Ian, o que que você acha? E eu, por exemplo, acho muito interessantes as ideias do Elon Musk em relação à exploração espacial, né? Exploração que você diz é turismo espacial ou é Turismo, exploração? exploração. Acho muito interessantes essas É porque ideias. eu acho que o Elon Musk, ele não só ele, acho que o Jeff Bezos também, Sim, né? sim, sim. Eles mandam o foguete dar uma volta na órbita da Terra. Não sei nem se chega a sair da Terra, né? Não sei se chega a sair da atmosfera ali, das camadas. E eles voltam. Sim. E aí é interessante até perguntar isso pra ele, porque na verdade tem muita coisa que vem do espaço, né? Tipo, radiação, Uhum. alguns minerais, inclusive, né? É. O que eu ia te perguntar, Ian, é o seguinte: há alguns anos atrás nós não tínhamos o que nós temos hoje de foguete que dá ré, É né? Isso. verdade. E imagino que isso tenha mudado alguma coisa em relação à legislação espacial, né? Esse retorno desse artefato. E juntamente com esse fato, eu gostaria de perguntar o seguinte: é, você já tem 23 anos de carreira trabalhando como procurador federal e muito tempo, um Sim. bom tempo trabalhando com direito aeroespacial. A pergunta que eu te faço é: o que que você tem visto de mudança nos últimos anos? E aí eu gostaria de que você focasse numa figura aqui específica, que é o Elon Musk. Você considera bom esses movimentos que ele faz em relação à exploração fora da Terra, essa questão de ir para Marte? O Brasil, ele tem uma opinião sobre isso? Ou você, como procurador, poderia emitir alguma opinião sobre isso, Ian? Então vamos lá, são, são muitos assuntos aqui, É. né? É, Bom, primeiro, assim, a questão política do Elon Musk, assim, o que ele quer fazer, como ele está fazendo, se ele apoia governo democrata ou republicano, isso para a gente da área espacial, pelo menos para mim particularmente, é uma questão a látere, né? Uma questão de lado, nem me cabe aqui no programa, no podcast, ou mesmo sim. em casa, ficar discutindo se ele acertou ou errou. Aham. Agora, do ponto de vista como empresário, Sim. do ponto de vista como um visionário que criou a SpaceX, Uhum. e o que a SpaceX fez, nesse ponto, a gente tem que dar todos os parabéns, as palminhas, etc., para o Elon Musk, porque realmente a questão hoje é talvez a mais revolucionária, eu diria, depois da exploração espacial em si, aquela lá dos anos 60, com os primeiros foguetes, com a chegada do ser humano à Lua, eu acho que talvez a mais fantástica nova revolução tenha sido justamente o que você está chamando aí de foguete da ré, né, Uhum. que é a Tem nome técnico para isso? reutilização do artefato espacial, né. Aham. Ou seja, o foguete antigamente, ele ele normalmente tem ali 2, 3 estágios, depende de cada tamanho, tipo, etcétera, mas o que que acontecia? O foguete
subia, aí ele separava, né, o que a gente chama de carga útil, enfim, o módulo, a parte, vamos dizer, tripulada, quando é tripulado, ou só o satélite, e o restante acabava, explodia, reentrava e explodia na reentrada, aquilo era jogado fora. Milhões de dólares. Milhões de dólares, cada lançamento, milhões de dólares. O que que é a grande sacada da SpaceX é justamente fazer essa reutilização Uhum. desse foguete, desse chamado primeiro estágio, né, dessa parte que faz o lançamento. Os vídeos O são negócio fantásticos. volta, Os vídeos são fantásticos. são fantásticos, né, o negócio volta e pousa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar hoje, dia 14 de abril, quando a gente está gravando aqui esse podcast, hoje nós tivemos o lançamento de uma outra empresa, que é uma outra empresa, de outro empresário, Maneiro. que é a Caraca, Blue olha só, Orange. cara. Blue Orange hoje fez um Calma aí, voo. essa não é aquela que o rapaz morreu dentro do mar? Não, aquela Não, era não, Titânia. não, Aquela era... não. Não, era. Titânia é o nome É, do Coisa. submarino, né? não, a Blue Orange é uma empresa de um outro empresário, do Jeff Bezos, dono da Sim, Amazon, todo mundo Aham, conhece a Amazon. sim. sim. E hoje nós tivemos um voo tripulado somente por mulheres, e isso foi não chegou a entrar em órbita, como vocês falaram. Ele sai, ele rompe, vamos dizer, pelo menos pelo menos aquela linha dos 80 quilômetros, né, da atmosfera. Então elas romperam essa linha dos 80 quilômetros, elas ficam alguns minutos ali em situação de microgravidade e depois, imediatamente, aquela cápsula volta para a Terra. E, do mesma forma, o foguete que levou, ele volta e pousa. Então, hoje, isso é um outro nicho, é a questão, por exemplo, do turismo Turismo espacial. O que eles espacial, estão né? fazendo é isso. Então, hoje foi, além de serem 4 mulheres, tinha Katy Perry, que é uma cantora muito famosa, Maneiro, maneiro. né? Então ela foi para o espaço. Cara, que coisa Nós do incrível. Brasil fizemos um experimento a bordo desse voo, muita gente não sabe disso. Você A foi? agência espacial, não, eu não fui, mas nesse É. voo que ocorreu hoje, a agência espacial com a Embrapa, eles têm um projeto de space farming, que no futuro a gente vai ter que plantar coisas no espaço para que quem estiver lá coma, né. Pô, Então tem um maneiro. Caramba, experimento, cara. por exemplo, com grão de bico. Mas você Então diz no isso já espaço que você diz, desculpa até te interromper. O espaço que você diz é em algum corpo celeste ou naquela estação espacial internacional? pode ser em ambos, né. Assim, há uma questão futura que a gente vai ter além da Estação Espacial Internacional, a ideia é que se a gente tenha, Outras unidades, bases né? permanentes tanto na Lua quanto em Marte, né, isso Poxa, legal. num futuro médio, vamos dizer assim. Então, o Brasil, que é um grande produtor de alimentos, por que não aproveitar essa expertise para aprender como plantar no espaço, né. Poxa, E Pô, esse que legal. experimento foi feito hoje, exatamente nesse voo, né, que foi feito pelas 4 mulheres, e uma delas, 4 ou 5, agora preciso recordar aqui, mas uma delas, a mais famosa, é a Katy Perry, né, que é a cantora. Então foi feito lá um experimento, vamos ver os resultados depois do ponto de vista científico. Mas o que eu queria colocar, e aí voltando, assim, é que é fantástico essa questão da reutilização do foguete. Isso aí é algo que revolucionou a economia espacial no mundo, pessoal, porque isso barateou muito o preço. imagino. Barateou muito o preço. Então, hoje, pra vocês terem ideia, universidades, aqui no Brasil mesmo, universidades, públicas, os estudantes, conseguem fazer, microsatélites, né, assim, mais ou menos do tamaninho, assim, um quadradinho. Eu tinha até um modelinho aqui, mas não está mais aqui na minha mesa. E colocar isso no espaço, a um preço razoável, que as universidades consigam pagar, imaginem vocês, né. Então, hoje é mais fácil colocar coisa no espaço. Hoje é mais fácil a gente fazer essa exploração espacial. E muito disso, graças a essa reutilização que barateou o preço. Então, Uhum. é o que eu falei, assim, do ponto de vista econômico e para o boom do desenvolvimento espacial,
não tenho dúvida que a SpaceX foi uma grande, ah, eh, Protagonista. protagonista A e é uma ideia é disruptiva protagonista, demais, né, né, cara? do setor espacial, né. E aí hoje a gente já vê, por exemplo, os próprios chineses, tentando copiar essa tecnologia da reutilização, né, e outros players do mercado, a Blue Origin é um outro exemplo. Então, assim, isso é fantástico, isso O Brasil é faz algo lançamento realmente também? o Brasil faz lançamento, eh, Lançamento que eu digo em de foguetes, assim, ou de então então, o Brasil, a satélites. gente já há muitos anos, a gente domina a tecnologia, por exemplo, de construção de satélites, né. Só que a gente ainda não detém a tecnologia de foguetes brasileiros fazendo lançamento a partir do Brasil. Nós ainda estamos tentando alcançar essa tecnologia. Mas, por exemplo, e aí vocês falaram aí de lançamento. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem uma base de lançamento no norte do Brasil, lá no Maranhão, o centro de lançamento de Alcântara, né. Ele é muito bem posicionado, porque ele fica próximo ali da linha do Equador, então isso é muito bom para se fazer lançamentos. E nós vamos ter um lançamento este ano, se tudo der certo, de 2025 ainda, por uma companhia, vejam vocês, privada sul-coreana, que está desenvolvendo um veículo lançador, um foguete, está trazendo para o Brasil e vai fazer lançamento a partir do território brasileiro, utilizando carga útil brasileira, ou seja, satélites brasileiros vão ser colocados dentro desse foguete e a ideia é que ele chegue à órbita e consiga fazer. Isso vai ser a primeira vez sendo feita a partir de território brasileiro, é, e levando carga útil brasileira. Porque todos os outros nossos satélites até hoje que foram lançados, eles foram lançados de algum outro lugar do planeta, né. Por exemplo, o Amazônia 1, que foi o nosso último grande satélite, né, um satélite, brasileiro e realmente de dimensões e porte grande, ele foi, por exemplo, lançado a partir da Índia. Que a Índia, Legal. não sei se vocês sabem, a Índia é um dos grandes players Uhum. desse mercado espacial. Boa. Ô, Ian, nesse momento você está na procuradoria? Estou Deixa aqui eu te na fazer Agência algumas Espacial perguntas Brasileira. aqui agora de um curioso, de como é que é a vida de um procurador. Não, calma aí. Antes É, de tu perguntar isso, eu posso Sim, perguntar só uma questão que tá um vai, pouco vai lá. interligada? Existem muitas startups no mundo que tratam dessa questão espacial? existem. Então é um mercado cada vez mais crescente. Então, no Brasil também tem crescido, né, claro que ainda, não estamos no mesmo nível desses grandes atores aí do espaço, Estados Unidos, Japão, Europa, Rússia, China, que hoje a China é, sem dúvida nenhuma, a grande competidora dos Estados Unidos também na área espacial, né. Então nós temos sim muitas startups no mundo, inclusive semana retrasada nós tivemos um lançamento, vejam vocês, uma startup alemã que já produz foguete e fez uma tentativa de lançamento a partir de um porto, de um espaçoporto, melhor dizendo, na Noruega. Então olha Legal. que interessante, né, cara, essas startups estão atingindo patamares, assim, absurdos. E isso eu vejo um nicho de oportunidade para a advocacia privada, né. Poxa, que Uhum. interessante. Se os Mas advogados privados entenderem a dinâmica não só de uma constituição de uma startup, mas entenderem o funcionamento, por exemplo, de uma startup que se, proponha a, entrar nesse mercado espacial, eu acho que é um mercado. Aí aparece talvez oportunidades muito boas para os advogados privados. Poxa, mas, como é que o governo, assim, se sente em relação a essa questão? Porque o governo muitas vezes ele deixa de abrir mão de algumas coisas em razão da segurança nacional ou de alguns outros critérios. Como é o caso da energia nuclear que a gente estava conversando há pouco tempo. Sim. Como que os governos costumam se sentir quando tem particulares, assim, fazendo uma exploração tão governamental, vamos dizer assim? Então, olha só, hoje essa questão das empresas, ela veio para ficar, não é algo que nenhum governo ou estado vai conseguir frear esse movimento, né. Esse é o que a gente chama de new space, vocês já devem talvez ter ouvido essa expressão, new space, tal. New space é exatamente isso, são essas desde as grandes empresas,
dos exemplos aí, SpaceX, Blue Origin e outras, até as startups. Então, assim, a gente está vivendo isso. Isso é um movimento no mundo. Então, assim, não adianta a gente tentar se fechar a só a Agência Espacial Brasileira, só os militares fazerem artefatos espaciais, porque em algum momento as empresas privadas elas já têm, algumas delas já têm condições de fazer e outras estão fazendo. E muito pelo contrário, eu falo pela Agência Espacial Brasileira, ela fomenta, inclusive, a atividade privada no setor. Inclusive, isso está na nossa lei de criação, na Lei 8854 de 94. Uma das características da Agência Espacial Brasileira é ela fomentar o setor privado espacial. Cara, os Então, deputados claro, nunca trabalharam. desde que sejam feitas de acordo com os regulamentos que a própria Agência Espacial emite, né, que a questão da segurança, principalmente, esteja observada e preservada, não tem problema nenhum. A gente fomenta e espera, inclusive, que o mercado privado floresça aqui no Brasil. Isso aí vocês podem ter certeza. Poxa, Boa. interessante. Os deputados, eles nunca trabalharam tanto quanto na década de 90, né? Tem muita lei ali, surgiram as agências reguladoras, surgiu muita coisa, também pós-democratização, redemocratização ali, né? Eu ia fazer uma outra pergunta pra ele, mas pode fazer. A pergunta que eu gostaria de saber, Ian, é um pouquinho mais voltada para o seu dia a dia. Primeiro, eu gostaria de saber com quantas pessoas você trabalha no dia a dia? Três. Ah, abaixo de você tem tipo 3 pessoas, né? 3 pessoas. Tem mais um colega procurador federal Aham. comigo. Tem uma colega aqui terceirizada no apoio, né, que faz a parte de secretaria Ela é da terceirizada? procuradoria, terceirizada. E Aham, uma estagiária. Então nós aham. somos 4 aqui na equipe. Então Boa. 2 concursados e 2 com Apoio. contratos diversos, né, de Sim. apoio e tal. Como é que Então é o é seu isso, dia? é só isso. Como é que é o seu dia de quando você chega na procuradoria, assim? O que que você tem que fazer, Ian? Por exemplo, um parecer, um É, atendimento com alguém, é. reunião? Os 2. É assim, as procuradorias em geral, seja da EB, seja de outros órgãos, e a gente deu o exemplo aqui da CNEM e tal, a gente trabalha com basicamente 2 eixos, né, o da consultoria jurídica e o da assessoria jurídica. Consultoria jurídica, normalmente são os pareceres, então chega uma consulta formal para a gente, isso por um processo, né, com Aquele alguma processo dúvida SEI? jurídica, processo SEI, Ah, atualmente sim. processo SEI. E aí vem com uma dúvida jurídica. Aí a gente analisa aquela dúvida jurídica, emite um parecer e isso é colocado lá nos autos do processo eletrônico, do processo SEI, né. Além disso, a gente faz o que a gente chama de assessoria jurídica. Assessoria jurídica pode ser algo de um telefonema, né, o presidente da EB, um diretor, um coordenador, enfim, alguém com alguma dúvida ali e você busca solucionar aquela dúvida, né. Uhum. Então, assim, é da hora que eu entro à hora que eu saio, muitas vezes até em outros horários, né, respondendo WhatsApp, esse tipo de coisa, tô ali dando assessoria jurídica o tempo todo para a agência, né, para Nessa os rotina tem algo judicial? judicial tem, mas judicial, como é que funciona? A gente não, peticiona diretamente em juízo aqui dentro das procuradorias, porque isso já está centralizado há mais de 20 anos, isso está centralizado dentro dos órgãos de contencioso da Procuradoria Geral Federal. Ah, sim. Então, mas quem presta todos os subsídios para eles somos nós. Então, por exemplo, Você só para fica vocês com a terem parte técnica, né? com a parte técnica, só para vocês terem um exemplo prático. Domingo agora, ontem nós tivemos a prova do nosso concurso público aqui da EB, né? Eh, as ações judiciais que chegaram em relação a esse concurso, questionando o edital, ou questionando algum ponto, enfim, eh, chegaram via judicial em alguma das nossas procuradorias. Ah, sim. Mas aí não é Essa nada procuradoria, técnico espacial, né? É só não. administrativo mesmo. Não, só administrativo. Aí a gente, Sim. mas somos nós que vamos prestar aqueles subsídios Sim, sim. e encaminhar Sim. para o colega lá, e o colega que vai assinar a contestação, enfim, entrar com um agravo de instrumento, fazer algum Uhum. tipo Sim. de atividade, né. Agora, pode ser, isso é mais raro de fato, de ver alguma coisa nessa área técnica espacial,
Mas tudo que, por exemplo, envolveu o centro de lançamento de Alcântara, por questões, por exemplo, ligadas lá a questões dos quilombolas, questões fundiárias, etcétera, isso tudo passa pela nossa procuradoria. Então, assim, a Tem muito entrave procuradoria com ela questões de tem, uma atuação o tempo todo de tudo que em torno da Agência Espacial Brasileira. Boa. tem muito entrave com questões ali de povos originários, com o pessoal Tem, indígena? tem, mas já Imagino. foram assim, a gente entende que essas questões foram já solucionadas ano passado. Ano passado nós tivemos um acordo feito, capitaneado pelo advogado-geral da União, né, e o próprio presidente da República, que estiveram lá em Alcântara, eles assinaram um acordo, com as populações locais, e nesse acordo basicamente se decidiu que, por exemplo, o centro de lançamento de Alcântara, com a área atual dele, não pode ser mais questionado, mas que também não pode haver uma expansão dessa área atual do centro de lançamento de Alcântara. E Entendi. com essa área atual, é importante frisar isso, a gente consegue fazer lançamentos de veículos, de lançamentos de microsatélites, satélites pequenos, objetos pequenos. Por exemplo, a gente não tem condições hoje, com o tamanho da nossa base de lançamento lá em Alcântara, por exemplo, fazer um voo tripulado. Por exemplo, esse que eu mencionei hoje da Sim, Blue né. Origin, não poderia se fazer a partir de território nacional. Mas é porque tem uma regulação específica para o tamanho do território que tem que ter um voo tripulado. O tamanho do território, ele exatamente, quanto maior, vamos dizer assim, mais carga útil você põe, maior a área, porque você tem uma questão de segurança, né, para dar o escape, etcétera. Então você não pode fazer realmente numa área que é povoada Entendi. ao redor dessa base, Ô né. Ian, mais uma pergunta, como é que funciona a questão, existe ali mercado para arbitragem internacional nessa parte espacial? Muito, muito. Inclusive, você está falando de arbitragem, eu, 3 semanas atrás fui indicado para ser árbitro, da Corte Permanente de Arbitragem lá em Haia, né, Sim. e eles têm um painel de árbitros especializados em disputas espaciais. E aí os países indicam o nome destes árbitros especializados. Então, eu sou um desses árbitros, e a arbitragem no setor espacial, ela é que vai comandar o futuro. Por Sim, sim. quê? Porque as questões espaciais, essas quando tem choque de satélites, Sim, um sim. foguete cai em algum lugar, etcétera, elas são todas elas, resolvidas por arbitragem, elas não são Não s resolvidas num tribunal permanente, por exemplo, o o Tribunal tribunal Internacional de Haia, sim, não, sim. não é lá, é numa corte de arbitragem. Então, assim, a arbitragem internacional na área espacial, ela é assim a grande, que vai resolver os conflitos que, a meu ver, com esse número maior de objetos espaciais, eles vão ocorrer numa maior profusão. E como funciona a questão de, impasse entre estados? Como é que os estados resolvem um problema que eles tenham em comum em relação a um problema espacial, por exemplo? Arbitragem. A Os verdade, estados assim, também? estados também. Aliás, são entre estados que a gente fala, né, a Sim. questão, Por enquanto, espacial. né? Por enquanto. Por enquanto. Mas mesmo no caso da iniciativa privada, depois a gente pode falar um pouco mais isso, a responsabilidade ainda é do Estado. Então isso é uma questão importante, um ponto para a gente guardar aqui. Mas esses impasses, como você me perguntou, funciona assim, de acordo com o Tratado do Espaço. Primeiro você tenta todos os canais diplomáticos, né. Então, Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério das Relações Exteriores do outro país, tentando chegar a um consenso diplomático em relação a como resolver aquele impasse, aquele problema, etc. Não havendo, essa resolução, aí a gente parte para o arbitramento internacional. Já teve Então, alguma disputa famosa entre alguns estados que você possa contar pra tivemos gente? tivemos uma nos anos 70 ainda, entre o Canadá e a então União Soviética. Caiu um satélite lá, no território canadense, um satélite russo, soviético, né.
E esse foi o grande caso, e até hoje é o nosso chamado leading case na questão, espacial. Por quê? Porque tem uma norma que diz que quando, você, recebe um objeto espacial no seu país, no seu território, você é obrigado a preservá-lo para que o outro país venha buscá-lo. Mas também tem uma outra norma que diz que, se você causa danos, você tem que pagar por aqueles danos ocorridos. Então, interessante que nesse caso, por exemplo, o Canadá queria pouco mais de US$ 6 milhões na época de reparação de danos, mas não acertou nenhuma cidade, né? Foi sorte que foi no Canadá, que é um país pouco habitado, então não acertou nenhuma cidade, não acertou nada. Teve uma questão um pouco ambiental ali, porque ah, um dos, ah, um dos vamos dizer assim, combustíveis desse satélite eram de origem nuclear, então tinha essa questão, né, da possível contaminação Sim, do sim. local. O satélite era feito por era propulsão nuclear, igual desses submarinos que estão fazendo agora? Não chega a ser a propulsão, mas ele tinha alguma questão lá de alguma coisa que tinha a parte nuclear. Já Então devia ter tinha essa. algum combustível, Isso, algum elemento radioativo ali, né? algum elemento e tal. Então, tinha essa questão, essa preocupação. Então, por esses danos, o Canadá pediu 6 milhões. Você pediu pouco, E né? aí, e Quer dizer, 6 aí, milhões naquela época era dinheiro pra caramba, né? e aí ficou aquela disputa, a Rússia não queria pagar, o Canadá queria 6 milhões e eles chegaram a um acordo de pagar 3 milhões, mas a Rússia foi lá e pôde retirar aquele satélite e levar de volta para casa. Até porque tem uma questão eh, de você ter uma preocupação que seus concorrentes Sim, não vai conheçam pegar a os seus tecnologia segredos, ali, né? né? É, exatamente. Tecnologia, segredos É. industriais ou até mesmo espionagem, do ponto de vista internacional, Sim. tudo E acontece isso muito isso, foi levado. espionagem internacional por meio de satélite? Eu ia perguntar isso, a questão de Total, ataque cibernético, total, crise de tecnologia militar, isso tudo acontece? absolutamente. Hoje, uma parte da guerra, Rússia e Ucrânia está ocorrendo no espaço, não tem a menor dúvida disso. Então, assim, ocorre todos os dias. E questão de espionagem, Ô, Ian, de fala mais um pouquinho Hum. sobre isso. Como assim a guerra que ocorre no espaço? por exemplo, se você conseguisse, dominar ou sequestrar, ou do ponto de vista, hã, usando alguma tecnologia, acabasse com todos os satélites de um outro país, imagina o que que seria, né. Então imagina que você acabasse com toda forma de comunicação, seja na Rússia ou na Ucrânia ou vice-versa, ou em algum outro Uhum, país, indo lá e destruindo os satélites deles, por exemplo, uhum. né. Você praticamente ia tornar aquele país Refém. assim, um Ia ficar refém, ia ser um deixava de negócio terrível, né. Hoje, mas seria um pessoal, crime de a guerra, gente né? Cara, eu pensei nisso. não, Eu Não, não você sei, eu não. pensei nessa expressão. o país você destruir, deixar o país cego, assim, surdo, mudo, não seria um crime de guerra? Olha, aí Quer dizer, eu não aí Aí sei não é o porque eu ainda campo, não não aí é, li. aí não é o envolve ramo muito dele, a eu acho. Não, minha área, mas eu acredito que não, porque eu acho que crime de guerra envolve a questão, de mortes, enfim, existe outros elementos, mas eu não sou especialista, não vou nem nem eu. querer, Eu até me quem meter for da nisso. área de guerra aí me perdoa. Agora, Eh, desculpa, mas pode assim, complementar. nós somos muito dependentes das tecnologias espaciais, isso é fato, Ah, com todos nós, certeza. né. A gente usa o celular para pedir É, um Uber, para Simples pedir um GPS, né? iFood, é. para qualquer coisa você está utilizando GPS, que é tecnologia espacial. Aham. Hoje os bancos, se utilizam de Relógio tecnologias também, né? espaciais. Hã? Relógio. Ou não, depende do seu relógio, se for um Se relógio for analógico desses analógico, assim, Sempre que eu não, dei esse exemplo. né. foi a primeira Agora coisa que se veio for na um Primeira relógio coisa que veio na cabeça. aqui, eu vou fazer vou cortar aqui, vou cortar, Deixa eu fazer legal. só uma, só rapidinho. Tá, vai lá, vai lá. Ô, Ian, agora no caso de uma empresa privada que lança um satélite, por exemplo, do Elon Musk, quem é legalmente responsável se algo der boa errado? pergunta. Estados Unidos. É o Estados Unidos. Estado, Estados né? Unidos. Ele tinha Não falado. é o Estados Elon Musk. Unidos.
porque não é o Elon Musk, diretamente não é o Elon Musk. Por Provavelmente quê? vai ter aquela ação rescisória, né? Regressiva. É regressiva. Isso, Rescisória é outra coisa. isso. Regressiva. É isso mesmo. É isso mesmo. Hoje, Por a gente quê? tá, hoje a gente tá Interessante. bom, hein? Então o Elon Musk lança, os Isso. Estados Unidos responde se algo der errado, E depois cobra dele. depois cobra dele. É isso aí, pronto. Nem precisei Agora. dar o exemplo, você já entendeu. Boa então. Então Deixa vou eu só passar. fazer uma pergunta. Sim. Qual é a distância que é considerado ali para começar a regulação do direito internacional, do direito espacial? São quantos quilômetros, quantos pés? Qual a distância de altura, assim? Boa pergunta. Nós não temos isso regulamentado em nenhum tratado, em nada. Mas existe algum Tanto consenso? não existe. Eu vou te Na falar, altura eu do sou eu avião, sou mais o ou menos. Quando que presidente deixa de não, ser aviação civil para começar a ser direito espacial? excelente Não dá pra pergunta. saber. Nem o tratado, né, o tratado lá, o Acordo de Chicago, que traz as principais normas do direito aeronáutico, né, Convenção de Chicago, estabeleceu, e nem o Tratado do Espaço de 1967 também tampouco falou sobre isso. Uhum. E isso, meus caros, só para vocês entenderem, isso é objeto de estudo e muita controvérsia até hoje. Eu sou presidente do grupo de trabalho dentro da ONU que tenta estabelecer e definir o espaço exterior. E até hoje nós não temos consenso em relação a isso, porque existem países que defendem que você não precisa estabelecer, não precisa ter um documento jurídico estabelecendo, e existem países que entendem que sim, que deveria haver um marco, seja 100 quilômetros, 80, 120, enfim, definindo o espaço. Isso do ponto de vista jurídico. Então, nós não temos. Agora, do ponto de vista técnico, né, o que muitos acabam se utilizando é da chamada linha de Kármán, ela não é uma linha exata, né, não é uma coisa ali próxima, mas que ficaria ali por volta de 100 quilômetros. Então, a gente poderia, ainda que se juridicamente a gente não pode afirmar isso, mas do ponto de vista técnico, dizer que ali aproximadamente a 100 quilômetros Uhum. a gente sai do espaço aéreo e entra no espaço exterior. Boa. Ian, você pessoalmente gostaria de fazer uma viagem espacial? Gostaria, Gostaria? gostaria. Uma curta dessa, tipo a de hoje, ou ir para a Estação Espacial Eu acho que Internacional, ficar seria lá uns 3 muito dias maneiro. e voltar. E Eu gostaria, você essa daí conhece sem aquele dúvida. youtuber, né? Não ia ser tipo Interestelar, né? Não ia entrar no buraco negro. Não, Cara, essas vamos aí, falar sobre Interestelar, cara. ir Olha só, para outro planeta, eu já não sei se eu toparia não. você já ouviu falar no Interestelar, né, Ian? Pô, se você não. Já Com ouvi certeza falar. ele ouviu. Você já viu, Já né? viu? Já vi. Já viu, Pô, várias... com certeza. Já vi, Eu adoro filmes e, enfim, eu também ficção e adoro. etc. Eu já vi esse filme umas 3 vezes, ele é muito bom. Maravilhoso. E Maravilhoso. aí, um dia eu tava vendo um comentário de uma pessoa que trabalha com esse ramo, falando que quase tudo, ou tudo que aconteceu ali é real, que realmente é aquilo ali mesmo. Mas, Ian, aquilo ali é real, cara? É possível haver aquilo ali tudo? A gente tá falando de direito, é claro que você não tem esse Exato, conhecimento todo cara, ali. aí não, o que eu ouvi dizer é que realmente, assim, vários Buraco de aspectos que eles minhoca? colocam Buraco de lá, minhoca. né, Se você ler eh, um pouquinho de Stephen Hawking, ler um isso, pouquinho do. Calma aí, etc, assim, deixa eu ele é melhorar bem essa realista pergunta, nesse Ian. ponto. Deixa eu tentar melhorar essa pergunta, por favor. A expressão buraco de minhoca, isso aqui no Brasil, isso é estudado de alguma forma? O que é buraco de minhoca? Então deixa pra lá. É a expressão lá do filme Não me do... recordo. É o que eu... Então, buraco de minhoca, eu entendo, e aí eu posso estar falando. Aqui, cara, a gente é advogado e a gente vai dar pitaco numa coisa que não é a nossa área. Eu Pois lembro é. que o buraco de minhoca seria o buraco que você conseguiria dobrar o espaço-tempo para poder encurtar a distância de um lugar para o outro. Eu não sei se é Ah, Aham. isso. cara, E aí tem olha, gente que fala que por meio do buraco negro você conseguiria chegar no buraco de minhoca, porque o buraco negro tem tá. uma zona a linha do horizonte lá, mas aí não é nossa área. Não, não é. Não é nossa área, não. Chama o Serjão, Com certeza, Sérgio, chama o Serjão, direito chama o espacial Serjão. definitivamente não é. não entra Não, ne mas tem. nesse rolo não. Em Mas, que mo... por favor. Não. Em que momento, Ian, Hã. surgiu, assim, a atuação nessa área tão nichada, cara? O que aconteceu? Você fez concurso pra AGU e te jogaram aí, foi tipo isso.
Cara, quem me dera tivesse sido isso, não foi nada disso. Eu fiz concurso para a AGU, fiquei muitos anos trabalhando em vários locais, já trabalhei aqui em várias agências, trabalhei na ANAC de aviação civil, trabalhei na Anatel, trabalhei no contencioso mais de 20 anos, os processos judiciais aí de todas, Gostava? enfim, gostava, Você sairia gostava, da EB gosto. hoje pra ir pra ANSN? Não, Então vamos encerrar a entrevista. Tô não, brincando. é, não, eu não sairia da EB hoje, assim, por vontade própria para ir para nenhuma outra agência, nenhum outro órgão, porque aqui eu realmente Se estou encontrou. Se realizado em encontrou, né? relação ao trabalho, né. Mas assim, muito pelo contrário, vocês falaram aí, foi bem difícil chegar aqui, porque eu tive que fazer uma especialização fora do Brasil, mesmo depois de tendo voltado, ainda fiquei quase 4, 5 anos até chegar na EB, então foi um caminho, eh, não fácil, não usual. Mas, eh, então assim, infelizmente não foi lá atrás, quando eu tomei posse na carreira, que eu vim parar aqui direto, né, foi um tempo bem, grande até chegar aqui. Fala pra gente, Ian, uma consulta marcante que você teve, que te marcou na sua carreira, que você teve que pensar, estruturar, que mexeu assim com algo que você conhecia. Boa. Cara, já tive algumas, né, mas eu gosto de contar esse caso que eu acho bacana, assim, na semana que eu entrei aqui na EB, na semana que eu entrei aqui, eu tomei posse numa segunda-feira, aí na terça ou na quarta já foi distribuído o processinho lá no SEI, e aí era uma dúvida, olha que interessante, tinha caído um pedaço de um foguete ou de um satélite num lugar aqui no Brasil. E aí o pessoal estava assim, meio que sem saber o que fazer com aquilo, como é que faz, não sei o quê e tal. Então assim, foi legal porque foi logo na primeira semana eu já coloquei em prática algo que eu já tinha estudado na teoria, né. Então eu falei: "Calma pessoal, vamos ter calma. Primeira coisa, primeiro é saber se é realmente um objeto espacial, pode ser um pedaço de avião, pode ser outra coisa, pode ser um meteorito. Meteorito é algo que cai mesmo, né, um pedaço de pedra Sim, que cai de material, de minério, etcétera, e isso não tem responsabilidade internacional. Agora, se for um pedaço de foguete, aí tem. Aí a gente sim, precisa sim. investigar. Então, assim, primeira coisa, cerquem lá a área, se possível, mandem técnicos da EB para lá. E se melhor ainda, se vocês conseguirem identificar a origem desse objeto espacial, já nos comuniquem aqui, façam um laudo e preventivamente, se tiver causado algum dano, se vocês conseguirem ali minimamente, dizer, por favor, também coloquem nesse laudo, Sim. nesse parecer técnico de vocês, para que a gente tome os devidos, posicionamento. Aí ok, os colegas foram, pegaram um avião, foram lá, era no interior do Paraná. Então eles voaram para Curitiba e depois foram andar e era lá uma fazenda. E aí, depois a gente descobriu que isso era um pedaço de da SpaceX, Caramba. né. E aí chamaram os Estados Unidos pra responsabilizar. Exatamente. Então, Entendi. o que que a gente fez? Não precisou responsabilizar, porque não causou dano, Não ele causou caiu dano, numa né? área Sim. realmente inabitada lá dentro da não Mas matou chamaram pra nenhuma buscar. vaquinha, chamamos para buscar, Sim. exatamente. Então olha que interessante, aí mas isso é importante, é Calma você aí, mas eles foram lá e buscaram um material que tinha caído quiseram, estava eles não quiseram, ah, mas, tá. mas era é o que a nossa obrigação internacional fazer. É de chamar, né? Identificar, chamar, comunica que o Itamaraty comunica a Aham. embaixada dos Estados Unidos, e a embaixada dos Estados Unidos comunica a empresa. E aí eles não querendo buscar, o que que vocês fazem com o objeto? Descarta? Então, aí tá lá e inclusive, eh, o dono da fazenda lá, me parece que fez aquilo dali, fez como se fosse um troféu, alguma Ah, coisa que assim, legal, né, legal. uma coisa assim: "Olha, Interessante. caiu aqui e tal", né, e como não tinha ali nenhuma questão perigosa, não tinha né,
pedaço, algo inflamável, alguma coisa assim, ok, pode usar. Era só um pedaço de metal, assim, nem era tão grande assim. É, até porque se fosse Mas alguma enfim, coisa mais específica, eles iam vir buscar pra gente eles não iriam buscar, ah, com certeza, porque Uhum. ainda mais nessa competição de hoje, de sim, sim, hoje mercado, hoje né. tá acirrada, lá fora tá acirrada. Então você imagina que se fosse realmente ali uma parte importante com certeza teriam vindo buscar. En Mas assim, o legal foi você numa situação em que você precisou utilizar as normas internacionais, como é que você aplica aquilo no caso prático, né. É. Mas existe E força maior? Por exemplo, você falou que a hã, responsabilidade é do Estado que lança o foguete, que eventualmente pode ter uma ação regressiva. Mas se tiver isso. algum impacto, alguma perturbação, algum meteorito que bater no satélite e cair em algum lugar, Ah, seria bom, uma força maior? boa questão de prova, boa questão de caso prático. Teria que se analisar no caso concreto. O que a gente sabe e o que as leis falam é o seguinte: quando ocorre um acidente em voo ou em terra, né, Em voo que você diz em é lançamento ou é é em no na parte de voo lançamento, não, na parte de lançamento, antes dele atingir o espaço. sim, Essa responsabilidade ela é objetiva. legal. Então aqui você vai ter pouca margem de manobra para dizer que, foi alguma outra coisa, tal, né. A responsabilidade é objetiva, não quer saber, a vítima vai e pede a indenização do Sim. chamado estado lançador e acabou. Agora, quando o o fato ocorre no espaço, então vamos pensar um choque entre 2 satélites. Ou é um meteoro, um choque dos satélites, alguma coisa assim. Não, aí o meteoro, se for um meteoro que acertou o seu satélite, não tem o que você fazer, você não vai ter como pedir indenização para ninguém. Não, sim, é essa que era a pergunta. Agora, se esse meteoro bateu num satélite que bateu no outro satélite, Gerou aí nesse engavetamento ali de satélite. isso, aí a gente pode dizer, aí aqui a responsabilidade é subjetiva. Então acho que Uhum. nesse caso você conseguiria sim, como advogado, dizer: "Olha, aqui houve uma questão, um caso fortuito, não foi por uma negligência minha que esse satélite se chocou com o outro". Então, como a responsabilidade nesse caso é subjetiva, talvez houvesse margem aí para discutir. Agora, quando é a responsabilidade objetiva, no outro exemplo, eu acho muito difícil. E quando fun e como fun desculpa, você quer perguntar alguma coisa? Porque eu tô tão interessado Aham. aqui. É que como funciona o direito ali na estação internacional ali? Ali eles têm um acordo assinado entre os países signatários, né, que fazem parte da estação espacial, então, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Japão, os países europeus da ESA, né. Então eles têm um acordo específico da Estação Espacial Internacional, que se prevê uma série de questões lá, questões, por exemplo, vinculadas a, claro, à segurança, questões vinculadas à propriedade intelectual, uma série de coisas, inclusive a questão criminal, Sim. né. Seriam se Então alguém tem matar lá se uma tem pessoa le matar regras outra de dentro da isso, aí entra essa parte de jurisdição, no caso, espacial. Então e aí normalmente entra a jurisdição, a primeira regra lá é a da nacionalidade do autor do fato. ah, sim. Então se é pensar assim, um astronauta americano esfaqueia um cosmonauta russo, os Estados Unidos teriam que julgar aquele fato. Isso é o que está nesse agreement, Sim. nesse acordo, da Estação Espacial Internacional. É claro que existem ali outras regras, se os Estados Unidos não quiser processar, aí a Sim, Rússia sim, passaria a poder processar, etc e tal. sim. Mas existem. Legal. Agora eu vou fazer uma viagem aqui. Agora é ótimo esse tema de falar de viagem, né? Vamos supor, e aqui a gente está falando, já existem pessoas que falam sobre Quantum Calypso, Criptocalypso, você já deve ter ouvido falar. Você acha que, por exemplo, os minerais que a gente tem na Terra, muitos deles dizem que vieram do espaço. Se forem achados minerais em outro local do espaço, de quem seria a propriedade desses minerais? Boa pergunta, é algo também do direito espacial tá se ocupando agora, né. Veja,
Porque logo, logo o Elon acha, né? Não, o problema não é esse. É porque hoje em dia a gente fala de. Primeiro a gente falou de extrativismo lá da época do século XVI, e depois foi neoextrativismo. E se ocorrer um extrativismo espacial? Uhum. Como é que funciona isso? Então, hoje, do ponto de vista jurídico, não estou falando do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, a se entende que é proibido você fazer uma mineração no espaço para trazer para a Terra. Por quê? Um dos grandes princípios do direito espacial, a não apropriação. Uhum. Sim, Então, sim. como é que você vai chegar no espaço, descobriu lá diamante, descobriu ouro, vou trazer isso para a Terra, É, tá? ou descobrir um outro mineral que a gente não conhece, né? Ou descobrir um outro mineral que a gente não conhece, exatamente. Então, eu diria que hoje, pelo menos a grande maior parte da doutrina tal vai acompanhar esse entendimento, porque isso é algo que está cristalizado no Tratado do Espaço. Só que nós já estamos discutindo lá na ONU, lá no COPUS, no comitê, e tem um grupo de trabalho que trata exatamente desse tópico da exploração dos recursos espaciais, que entende uma outra questão. Hoje, para você ter uma base permanente, seja na Lua, seja em Marte, não tem como você ter, se você não puder explorar in situ, ou seja, no local, os recursos espaciais ali existentes. Vou dar um exemplo. Não tem como você chegar hoje na Lua e ter uma base permanente se você realmente não achar água, para você Sim, utilizar aquela água não só para as pessoas beberem, mas para você transformar aquela água em oxigênio sim. e também usar o hidrogênio daquela água para você, por exemplo, utilizar num veículo lançador para dali você voltar para a Terra ou dali você ir para um planeta mais distante, por exemplo, Marte, É, né. e a questão da perfuração? Eu sei que a gente não pode fazer mineração ou procurar hidrocarboneto lá, que seja, mas você precisa fazer o mínimo de perfuração para você fazer uma base. Não, então, a perfuração em si ela não é proibida. A perfuração em si ela não é proibida. Se você o que o tratado fala é a exploração De do recursos espaço para naturais. fins Sim, pacíficos, sim, sim. né. O que você não pode é se apropriar ah, Daquele daquele ob recurso, né. daquele recurso. Sim. E aí, se você não pode se apropriar, como é que funciona na nossa lógica, eh, né, por exemplo, de você ter a propriedade. Então vamos supor que você está lá furando e você viu que tem uma grande quantidade de ouro, por exemplo, ou diamante, ou sei lá o quê. A ideia, pelo menos do ponto de vista jurídico, volto a destacar, a partir do que temos hoje no Tratado do Espaço, é que você possa utilizar isso localmente, principalmente para o uso do próprio recurso espacial em si, ou seja, para transformar em água, em combustível, etc., mas você não pode pegar aquele diamante e Se trazer aquilo para a apropriar e ter Terra, fins econômicos, né. para fins econômicos, exatamente, tá. Sim. E mais, a gente tem que pensar também numa questão econômica. Vamos supor que você ache um asteroide ou algum outro corpo celeste com uma grande quantidade de ouro. Se você processa, se ti primeiro, a gente não tem ainda tecnologia para isso, tá, pessoal? Ainda não temos. Estamos trabalhando para ter, mas ainda não temos. Pra O trazer dia que a corpos gente celestes pra cá, né. para fazer mineração em geral no espaço, nem para Sim. isso não temos, né. Mas se você achasse, se você tivesse capacidade técnica de trazer isso para a Terra, o que que ia acontecer com o ouro? Aí, ia derreter, né. Desvalorizar? Não desvalorizar, eu estou falando do Ah, ponto de vista ah tá, econômico pensei que mesmo. estava falando do ponto de É, vista técnico. Não, não, desvalorizar, não, né? não, não, tem a questão técnica, exato, também teria que ver como é que você vai fazer a reentrada com esse ouro para ele não derreter, Sim. colocou bem aí tudo. Mas vamos dizer que você traga o ouro, consiga lá 2 toneladas, 5 toneladas, 40 toneladas, não sei, muita quantidade de ouro você consegue trazer. Você vai acabar com o valor econômico dele, É. porque o ouro, O ouro ele só é hoje tem caro um porque ele é valor, escasso. porque ele é escasso, porque ele é Sim. raro, exatamente. Então assim, tem essas questões. Socialista. Agora agora veja, mas vejam, se eu encontrar, por exemplo, alguma coisa que seja, assim, absurdamente revolucionária, muito se fala, por exemplo, do hélio 3, né, Sim, sim, sim. que é algo que você conseguiria,
resolver todos os problemas energéticos da Terra e de forma ah, Sustentável. sustentável, exatamente. Pô, Imagina que se você fizesse isso, aí você vai falar: "Não, mas do ponto de vista jurídico eu não posso trazer este hélio 3 para a Terra, porque, o Tratado do Espaço me proíbe". Aí o De planeta fo tá pedindo, né? de Entendeu? Sim, Aí você sim. vai ter que ter outros, Outros meios. elementos aí da equilíbrio, né? própria, eu estou falando do ponto de vista jurídico mesmo, de análise, no caso, para falar: "Não, mas aqui é um bem maior para a própria humanidade, né, para É, pra mas pra isso pro. sustentabilidade da terra, etc e tal". Então, assim, é um tema altamente polêmico. Eu posso dizer Sim, para vocês o seguinte, isso não é trivial, isso está sendo estudado a forma jurídica de se implementar e, claro, as agências espaciais mais desenvolvidas, a ESA, a NASA, a JAXA, a Roscosmo, a chinesa, a CNSA, estão todas muito, interessadas na forma de mineração. Mas, como eu expliquei, primeiramente objetivando isso, ou seja, como é que eu posso me manter no espaço? Como é que eu mantenho uma base espacial no espaço? Eu preciso minerar, entre aspas, extrair água, extrair sim, sim. oxigênio, extrair alguma outra coisa para me manter, Manter. no espaço, Ô, senão Até Ian, você ter a plantação que você falou, né? até inclusive isso, aham. exatamente. Então, assim, senão como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai ser realmente uma espécie interplanetária, né, que é algo que o próprio Elon Musk fala muito, né, que Sim, sim. esse objetivo dele de levar o ser humano Pra. para Marte, Maneiro. Pô, não é legal, só né? chegar lá, posar e voltar, é você Não, realmente é ter bases habitar mesmo. permanentes, habitar mesmo, né. Sim. Ó. Ô, Ian, Mas para isso a gente não pode, a gente ainda como raça humana, a gente ainda não consegue num ambiente hostil como é o ambiente espacial, por várias Sim. questões, né. Questão de pressão, oxigênio, Pressão, falta de respiração. oxigênio, Sim. talvez a mais maior delas, né, e tudo, e outras também, né. até que ponto, Ian, a política ou a mudança da política, eleições, mudança de governante, isso impacta o seu trabalho? É, sim e não. Sim pelo seguinte, porque realmente, depende muito do governo eleito, né, priorizar ou não o setor espacial. E aí eu Uhum, falo priorizar aqui, por exemplo, a questão orçamentária, sim. né. Então, assim, se um O que governo chega impacta o e seu trabalho. prioriza, aí isso impacta não só no meu trabalho, mas da agência como um todo, né, do que você tem condições realmente práticas de fazer em termos de, Pesquisa. melhorias tecnológicas, pesquisa, etcétera, no setor, Uhum. né. Agora, como a agência já tem 31 anos de idade, ela foi criada em 94. Então você vê que passaram vários governos e governos de diferentes, Ela foi criada quando eu estava vieses nascendo. ideológicos, etcétera, né. Mas ela está aí, está criada, está aí, está funcionando, né. O programa espacial existe já desde os anos 60 lá eh, de 62, se eu não me engano, governo, eh, antes de 64. Então assim, Que era o. veja, Esqueci quem é. Quem tem era o 60. Era o Jânio Jânio, que Quadros. foi antes do Jango, né? Jânio Jânio Quadros. Quadros criou o primeiro programa espacial brasileiro, GOKNAI, e foi, olha que interessante, foi logo depois da visita do Gagarin. O Gagarin tinha ido para o espaço, aí ele veio para o Brasil para receber uma comenda, né, de ter sido, pô, o primeiro homem, o primeiro ser humano no espaço, ganhou uma comenda aqui, uma medalha do Brasil. E aí a Sociedade Brasileira, de astronáutica ou astronomia, enfim, do espaço lá que tinha na época, mandou uma carta para o presidente para que ele começasse a botar isso de pé no Brasil. E aí ele foi e assinou um decreto criando um comitê do espaço. Então a gente, como eu falei, o programa espacial brasileiro ele é antigo, ele está lá desde os anos, eu acho que isso foi 60 ou 61, eu não tenho de cabeça essa data. O Brasil foi pioneiro em muita coisa, né? Na própria energia nuclear também começou em 1930, aqui lá na USP. E até hoje não está desenvolvido do jeito que deveria. A Coreia do Sul passou na frente astronomicamente.
É. E a gente tá tentando construir Angra 3 até hoje. Eu diria que no espaço é muito parecido. A gente, Sim. há 20, 30 anos atrás, nós éramos muito mais avançados que os chineses e os indianos, e olha onde eles estão, onde nós Nossa, cara, que Sim, estamos. sim, comparação agora que você sim. fez, hein? Pois 20 é. anos atrás nós éramos mais evoluídos. Cara, o No, no programa ponto- nuclear. na tecnologia espacial, não tenho Sim. dúvida Isso de simboliza o falar isso. quanto a gente está um pouquinho A estagnado. gente E tá aí, estagnado, cara, no programa Então, nuclear, aí eu cara. volto à questão, é a questão de quanto que o Estado brasileiro, de se quanto que dedica, Despende dinheiro. despende disso. despende. E Aham. aí, quando a gente olha, por exemplo, faz a comparação com o PIB, cara, aí é desesperador. O Brasil está assim muito atrás de muito país menos desenvolvido e com uma economia Uhum. muito pior que a nossa. Sim. Caramba. E aí eu vou fazer uma comparação rápida só entre dois países aqui da América do Sul, Brasil e Argentina. Pra vocês terem uma ideia, o programa espacial argentino tem, em média, um orçamento 4 vezes maior do que o brasileiro. E mesmo na época que a Nossa. Argentina estava enfrentando grandes crises econômicas. Uhum. Ô Ian, agora uma dúvida, uma curiosidade, mais uma dessas minhas curiosidades que eu estou lançando aqui para você. É, trabalhar no serviço público é estar subordinado a interesses também, né? E hoje, Ian, o que que você faria se você tivesse, assim, liberdade total para tomada de decisões, para implementação de estratégias? O que que você faria hoje de programa, de pesquisa para o Brasil que hoje você não pode fazer por alguma razão? Não, se eu tivesse realmente, assim, o poder político, vamos dizer, né, Se de fosse o presidente da implementar, República. se fosse, por exemplo, presidente da república, certamente a questão orçamentária, né, assim, não tem como. Esses programas, tipo o programa espacial, o programa nuclear, eles são programas estratégicos para o país, né, Eu penso que eles sim. eles superam a questão de uma área específica do conhecimento, ou algo desse sentido. Assim, é algo realmente estratégico de vários pontos de vista. Então eu falo mais pelo espacial, que é o que eu conheço a realidade. Se você tem um programa espacial, robusto, cara, isso é bom para todos os setores do seu país, né. Por exemplo, a gente fala muito de GPS. Os GPS que nós usamos são GPS estrangeiros, a gente não tem a tecnologia no Brasil. A gente A gente não não tem um tem? GPS brasileiro. Não, a gente não tem um GPS brasileiro. Nós nos utilizamos Dos satélites de outros de países. É mesmo, satélites cara? estrangeiros para usar. Que É, isso? Google Maps, por exemplo, é externo. totalmente externo. Teve uma Então, parceria assim, que teve com a imagina Starlink se um recente, país né? desse que é dono do satélite falasse: "Não quero mais passar imagem para o Brasil". Nossa, mano. Então, assim, a gente Aham. fica na mão, a gente fica dependendo. Então, assim, o Nesse sistema ponto, a espacial ele gente. é estratégico. Então, passaria por uma questão orçamentária, sem dúvida nenhuma. Quando você fala estratégico, você também está querendo dizer uma questão ali de soberania? Porque Também, a gente fica também, atrelado, né, a outros estados, aos interesses de outros estados que também, de podem tomar interesse de outros decisões e estados, derrubar a gente aqui, o nosso Google Maps todo. soberania econômica, soberania, política, de defesa, sem dúvida nenhuma. E- Até por isso que o programa espacial brasileiro, ele é um programa civil, mas ele também é um programa de defesa, né. É, Uhum. A programa. Força Aérea Brasileira, ela tem grande interesse, por exemplo, em Sim, disponibilizar dela a melhor tecnologia possível, que a gente aham, tem aqui defesa. foguetes, veículos lançadores, que a gente tenha satélites próprios, que a gente tenha, por exemplo, satélites de GPS, que são específicos, que a gente chama GPS, de, né, localização, etc., que a gente não tem, né? De monitoramento de fronteira. Então, assim, tem uma série de coisas, né, Caramba, cara? é Assim, verdade, Ian. então, uma série de questões que passam pelo espaço. Você falou uma coisa agora, Ian, que eu não tinha parado para pensar nisso. A ligação entre a questão aeroespacial e a defesa. Mas o que eu não tinha parado para pensar é os interesses dos Estados Unidos, aí voltando a falar do nosso amigo Elon Musk, o interesse dos Estados Unidos com essa exploração feita privadamente pelo Elon Musk. De certo modo, existe um interesse também dos Estados Unidos de que dê tudo certo. Eu Com imagino. certeza. Sim, Imagino sim, também que sim, sim. sem dúvida. E aí, é, esse avanço espacial, ele também protege os Estados Unidos nessa parte bélica, nessa parte de guerras, né? É isso que eu tô entendendo? Não, sem dúvida, ó, pra você ter uma ideia, primeiro, a gente fala assim, né, porque a SpaceX é uma empresa privada, de fato ela é. Só que
ela se desenvolveu graças aos contratos que ela faz com o governo americano, tá? Uhum. Então uma grande parte, dos lançamentos que a SpaceX fazia e faz, são contratos, por exemplo, vinculados com a NASA, Sim, contratos da área civil. Outra grande parte do que a SpaceX faz são contratos com as Forças Armadas Americanas. dessa eu não Eles sabia. colocam N satélites, satélites de defesa, satélites militares no espaço, por contratos que eles fazem com as Forças Armadas. Então, assim, é negócio, é business, Uhum. mas também Mas é também é. claro que Cara, é alto envolve escalão, né? essa parte de segurança nacional, defesa, Segurança etc, nacional, cara, cara. mas não tem Não, dúvida, cara. é disso que eu tô falando. Tipo assim, A criação da Space Force é reflexo disso, interessante demais pensar que a SpaceX né. ela também integra a segurança nacional, porque, Integra, porque de certo ela modo, faz né? lançamentos de, satélites militares, Cara, que muitos, incrível. mas muitos, muitos, Eu acho isso muitos, muito É fantástico. muitos, legal, né. cara. Agora, Ian, olha só, por que que em 1900 e quanto que o homem foi pra Lua? Pra Lua, É, 69, eu já 1969. eu vi há pouco tempo alguns vídeos falando que não é mais interessante para o ser humano chegar lá, ou alguma coisa parecida. Por que que aconteceu? Por que que a gente não voltou mais lá? Vocês têm uma opinião sobre isso, Ian? Tenho uma opinião. Bom, primeiro é caríssimo, né, assim, o programa espacial para levar o homem à Lua foi um dos mais caros da história, né, era uma questão ali geopolítica, porque, ó, se você parar pra pensar, os Foi Estados aquela Unidos, missão Apolo. Foi Apollo uma 11, delas, né? foi a Apollo 11 foi a primeira, Apolo. né, que conseguiu colocar Tem até um filme disso, né? efetivamente. Tem. Tem. Já vi É também. É bom. O Buzz Tem no Aldrin. Netflix, pô. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear Buzz Lightyear. é inspirado É no Buzz inspirado nele, Aldrin, sim. Maneiro. exatamente, e ele tá vivo ainda, ele tem mais de 90 anos, ele tá vivo ainda. Mas então veja, é muito caro, tá. Os Estados Unidos estava perdendo todas as guerras, vamos dizer, com a União Soviética no espaço. Por quê? A União Soviética botou o primeiro objeto no espaço, Sputnik 1. A União Soviética colocou o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. A União Soviética colocou a primeira mulher no espaço, a Tereskova. A União Soviética botou as primeiras eh, sondas, etc., no sistema solar como um todo, a pousar na Lua, a pousar em outros planetas, etc. Então, assim, os Estados Unidos estavam perdendo. Os Estados Unidos só empataram esse jogo porque os Estados Unidos foi o primeiro e até hoje o único país do mundo que fez voo tripulado para a Lua, né? Então eles mantiveram as missões Apolos ali de 69 até meados dos anos 70, e teve também aquele do Apolo 13, né, que deu problema e eles tiveram que voltar, Sim, quase sim. morreram, né? Uhum. E, é, e assim, a Lua em si, ela assim, é caro, você tem um investimento e perdeu aquela coisa da novidade, Uhum. né? Quando estava lá 69, o planeta inteiro parou para assistir na televisão, Uhum. graças inclusive a uma tecnologia espacial, que era um Sim. satélite de Sim, sim. comunicação, né, fazendo, transmitindo em tempo real para os países aquilo tudo. E isso deixou de ser interessante do ponto de vista estratégico. Os Estados Unidos já tinha atingido os objetivos dele. Sim, E a sim. própria União Soviética, Que quando viu o que ela objetivo, no caso, queria, é. ela botou freio, ela falou: "Ah, não vou mais então, assim, Hum, já deu". Só que isso Rapaz, voltou nos últimos anos. Agora a guerra é com a China. A com a guerra, China. a corrida, não é guerra, é corrida. É com a Onde que o China. Brasil tá nessa corrida, ô Ian? Ah, a gente Tá tá ali no Onde que o Brasil largada tá ainda. nessa corrida, velho? no pelotão do meio. A Tá na gente não tá tão torcida? atrás, mas também não tá lá na frente não. Tá na torcida, A cara. Deixa eu gente fazer tá uma ali no pergunta, pelotão Ian. do meio. Como é que funciona a questão de radiação lá fora? Por exemplo, se tiver alguma radiação, algum problema radioativo na, na base lá internacional, espacial internacional, como é que funciona? Quem é que tem algum procedimento padrão para tentar eh, algum procedimento regulatório ou padrão descrito para poder tentar reverter esse problema? Como é que Cara, funciona?
todas as questões envolvendo a Estação Espacial Internacional, elas estão muito bem endereçadas nesse acordo que eles têm lá entre os países, né? E todas essas outras questões operacionais, de segurança, etc, tal, eles têm lá uma série de normas, de coisas, né, que eles, Imagino. têm lá de segurança, etc e tal. Então, assim, acho que eles estão muito pelo menos do ponto de vista regulatório do direito, acho que eles estão muito bem, eh, resolvidos. O que é a questão espacial em si, seja na estação espacial, seja na Lua, é a questão de você estar exposto quando você está no espaço à radiação, né, a radiação cósmica, etc. E aí por isso até que, ir para o espaço não é nada fácil e trivial. Recomendável. E por isso que a questão da Lua também ela é difícil, né. Então, assim, Uhum. você tem que ter toda uma questão de tecnologia mesmo para você poder fazer uma exploração, Em segurança, né? com segurança, né, de Sim. pessoas, né, principalmente. Então Eu isso tenho é visto um movimento complexo. da Starlink aqui no Brasil e para essas empresas operarem aqui, elas têm que ter as autorizações. E se em algum momento passa pela procuradoria para autorizar isso ou dar algum Passa, parecer? passa, mas nesse caso específico da Starlink, isso passa pela Anatel, né, Anatel, porque é uma questão, de telecomunicações mesmo, sim. é só você recebe os sinais para uso de internet, então, isso pela legislação brasileira compete à Anatel, então a Anatel é que tem essa competência aí para expedir as autorizações, por exemplo, para Starlink Uhum. funcionar, no Brasil. Atualmente, Ian, hoje, Hum. por exemplo, você está trabalhando em algum caso assim muito importante que você poderia falar sobre como é que está sendo esse trabalho Eu desenvolvido? não, eu tenho trabalhado em alguns casos muito importantes aqui, alguns obviamente eu não posso falar, Ah, mas tem tá. uma outra questão, por exemplo, que eu acho importante de mencionar, claro que eu não posso dar detalhes, mas que Uhum. é possível. Ano passado nós tivemos uma lei aprovada no Brasil, a Lei 14.946, de 31 de julho de 2024, que ela é a Lei de Atividades Espaciais do Brasil. Então, o Brasil ficou muitos anos, operando, vamos dizer assim, nesse setor espacial, sem ter uma lei nacional regulando e dando detalhes exatamente como é que, por exemplo, o setor privado, quais são as autorizações, o que ele precisa fazer, etc. Então agora a gente já tem a lei. Um parênteses. Só só que agora a gente está trabalhando na regulamentação dessa lei, ou seja, os decretos que regulamentam a lei, né, precisam trazer ali detalhes, a gente vai botar então em ponto de vista de detalhes algumas coisas que a lei coloca de forma genérica. E esse trabalho ele é feito na Presidência da República lá, né, tem um comitê para desenvolvimento do espaço, do Programa Espacial Brasileiro, o CDPEB, e aí eles têm lá um grupo de trabalho para, propor a regulamentação da Lei 14.946. E aí eu estou trabalhando nesse grupo de trabalho, eu sou um Ah, dos maneiro. membros indicados aqui pela EB. Então assim, é algo que amanhã, por exemplo, de manhã eu tenho uma reunião já, uma Já é das uma 500 parte. reuniões que eu estou tendo para regular um artigo específico da lei. Ah, que Então isso eu posso legal. falar, claro que eu não posso falar o que está sendo regulado, porque questão Aham. de sigilo Sim, sim. profissional lá e etc, mas É uma é pegada isso, legislativa, Eu tenho isso? uma dúvida. legislativa. E a gente trabalhou intensamente antes da aprovação da lei, justamente para tentar, né, É, eh trazer ali o nosso entendimento, a EB, e o nosso entendimento da procuradoria da EB, o que a gente entende que, do ponto de vista jurídico, legal, o que é bom, o que não era, enfim, essa a essa gente parte. acha isso, né, Ricardo? A Eu gente acha que é o deputado quem define, é o deputado quem pensa e que decide, mas pelo que ele está falando, me parece que por trás desse deputado, né, tem uma série de pessoas que É pensam uma por ele Tem, e porque aqui no tem, Brasil, cara, a gente tem um tem. problema sério porque o nosso deputado ele não tem expertise técnica para regular áreas muito específicas como o Uhum. direito espacial internacional, como energia nuclear. Por isso que criaram as agências reguladoras. Como é que o deputado que saiu, às vezes nem é alfabetizado, vai falar de energia elétrica, sabe? Então a gente tem muito isso. Eu também, eu mesmo participei daquele projeto de lei que eu te falei, que foi o Uhum. novo programa nuclear brasileiro, eu ajudei a fazer, mano, Uhum. tá lá. Maneiro. Então, assim, por quê? Se você botar isso na mão do deputado, ele não faz. Uhum. Então você tem que chamar uma É, pessoa que entende ele da parte técnica, da parte jurídica, isso, para poder Uhum. fazer. Porque isso. senão o negócio não anda. Ah, mas olha E aí só, Ian, se o hum, deputado não sabe
o assessor do deputado não sabe. Quem Muitas vezes decide isso? Quem o decide assessor isso do é deputado vocês. muitas São vezes sabe. vocês, não é? Não, mais ou menos. Quem dera fosse assim, aí seria bom Sociedade demais, né? civil, tem consulta pública, o negócio é Claro, bem democrático. eles fazem, você Bateu uma passa por uma curiosidade série de agora. É, comissões, né, você imagina, por exemplo, esse projeto de lei que transformou na lei 14.946, ele passou em pelo menos 3 comissões dentro da Câmara Uhum. antes de ser aprovado, Cara, então mas assim, por que os isso deputados não mostra que discutem passa sobre ali, né. isso, né? discutem, pô. Ah, realmente me bateu essa curiosidade agora, porque assim, o que que os deputados discutiriam sobre questões espaciais, né? Gostaria de ver uma discussão dessa. Eles Não, vão mais para o aspecto econômico, isso vai impactar positivamente na economia do país, então a gente vai ter mais empresas. Foi um discurso mais, assim, genérico. É Aham. claro que nem eles, nem muita Ele gente não teria sabe. condições de entrar em, Ele sabe. eh, parte muito técnica ali da lei, né, ou da própria Sim. regulamentação, né, porque isso é muito técnico. Então e seria mais complicado. Agora, aí só para fazer um gancho aqui antes que eu esqueça. Isso é importante, por exemplo, a participação da OAB. sim, A Ordem dos Advogados do Brasil, justamente porque ela tem esse papel, de ser né, a advocacia como um todo, ela tem esse papel de ser intermediário da sociedade para as coisas. Então, assim, é importante, por exemplo, sim. e seria melhor se, por exemplo, a OAB, através das suas comissões temáticas de direito espacial, direito aeronáutico, enfim, dependendo do que se esteja regulando, participe mais ativamente desses processos, não tenho dúvida, entendeu? Sim, Mas aí com membros, com colegas, com sim, claro, advogados que estejam qualificado, sim. realmente qualificados e que Engajados saibam do ali no assunto, assunto, que é Se eu né? fosse difícil. falar Exato. sobre isso, eu Não, tava pô, ferrado. É. eu tenho uma dúvida, na verdade, e me surgiu essa dúvida aqui, porque a gente está falando de advocacia. Como é que a gente faz para poder registrar os satélites? Existe algum lugar que você faça um registro? Existe Tem, algum. Como é que funciona isso? tem. Então, tem um registro de satélites que é feito na Anatel, né, como eu expliquei, principalmente os satélites de telecomunicações, etc. Então você passa lá por um registro, tem umas taxas lá que você tem que pagar para a Anatel. Agora, todo satélite brasileiro, quando ele é lançado para o espaço, a EB, ela tem incumbência, a Agência Espacial Brasileira, ela tem incumbência de pegar aqueles dados que o operador do satélite nos passa, e a gente tem a obrigação de registrar isso na ONU, Legal. porque um dos acordos justamente determina que é obrigatório o registro de todo objeto espacial. Ou E, seja, co- todo objeto que é lançado para o espaço, ele tem que ser registrado. e como funciona a questão de soberania, principalmente na parte militar? Porque, por exemplo, o Brasil aqui é um país de dimensões continentais, né? Mas Certo. existem muitos países pequenos. Então, como é que funciona um país, um estado soberano que tem sobre ele um satélite em cima da cabeça dele que pode causar algum prejuízo? Como é que funciona a fiscalização militar disso? Ótimo. Aí a gente entra numa outra questão. No espaço, você não pode alegar que você não pode ter um outro Acima de satélite em cima você. do seu país, Ah, sim. porque não é Não o dá pra espaço alegar isso. aéreo. Tá O muito espaço acima. aéreo o espaço aéreo, sim, você tem soberania sobre o seu espaço Sim, aéreo. Então, sim. por exemplo, se um avião, mesmo um avião civil, entrar no seu espaço aéreo, Pode e abater. Mas e se você ficar pode abater. comprovado que estão usando aquele É, satélite? é verdade. Pode abater? Agora, um Pode. satélite, Pode, por exemplo, você acha que o pode. Brasil, do tamanho que ele tem, você acha que não tem satélites fazendo o que a gente chama de Aham. sensoriamento remoto do Brasil? Sim, sim, com Satélites certeza. chineses, americanos, Sim. europeus, Mas aí se russos. fica comprovado Caraca, que... espião, Não, mas espião. isso que eu ia perguntar agora. Se ficar comprovado que aquele satélite ali foi usado para fazer espionagem, como é que funciona? Porque Então, isso acontece nos Estados Unidos direto, né? Já foi feito, já foi feito, pô. mas Já... Acontece direto. aqui é um fazendo no outro. Então, assim, não tem o que reclamar. Satélite, você não tem o que reclamar. O satélite está no espaço. O espaço os tratados falam de uso livre. Então, se é de uso livre, meu amigo, Tô paciência. pesquisando. Pode espionar à vontade. Espionar, tirar foto, tudo pode. O uso do espaço é livre. Assim, não tem Caramba, nenhuma cara. regra que proíba, por exemplo, você tirar foto, você fazendo um satélite seu que passa em cima do território, claro, estando no espaço exterior, então estou imaginando que esse satélite está ali a 400 quilômetros, mais ou menos, na órbita baixa, né? É, e aí ele é um satélite que tem uma resolução
ótima de não sei quantos metros, não sei o que, ele quer tirar lá da sua casa, tem Hum. muito o que fazer não. Ô, Ian, olha só, agora eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver um pouquinho com Cara, eu tô gostando muito questão disso de aqui. cristianismo, cara, olha só. Vamos lá. É, Vamos lá. como que o Brasil oficialmente enxerga a questão? E aqui eu tô indo pro finalzinho das minhas perguntas, tá, Ian? Eu Tá. tenho Como muita que o pergunta. Se eu Brasil pudesse, eu ficava aqui a enxerga, noite cara? toda. Como que o Brasil enxerga a questão do surgimento de tudo? É, tem lá a questão da corrente religiosa, aquela que você já sabe do Big Bang. Quer dizer, da criação de tudo por Caraca, Deus. agora tu embolou. Tem a questão científica do Big Bang, tem a questão religiosa da criação de Deus, mas eu gostaria de saber a tua opinião, cara. Você estudando sobre isso fora do Brasil, dentro do Brasil, Fora do planeta. isso é falado? Esse tema em específico, né, do surgimento de tudo, é relevante para você de alguma forma ou isso não te interessa? Cara, assim, do ponto de vista jurídico, isso não é uma questão, né, assim, a gente nunca se chegou a essas questões, né. Isso entra mais para o lado da filosofia, para o Sim. lado filosófico, para o De lado onde somos, pra onde vamos. exatamente. Tem Então, nada a assim, ver com direito, né? Sei nem porque eu fiz essa pergunta. Não, porque a não, gente cara, não, mas não tem problema não. Eu tô falando com o cara da Do LGU, ponto de pô. vista jurídico mesmo, assim, isso não é porque as normas, a forma que a gente coloca as normas, essa parte, vamos dizer, ela não é objeto da nossa. Ah, pelo menos eu entendo assim. Uhum, Não vamos ocupar a Lua porque a Lua foi Deus que fez, uhum. ou não, ou Isso não existe. porque. Não, isso não vai nessa linha, Ah, né, tá. É, vai numa linha mais prática, assim: "Olha, não vamos ocupar a Lua, porque a Lua pertence porque a tá caro. todos, Porque e tá caro. assim, não vamos utilizá-la, assim, de forma a a acabar com as coisas que tem nela, etc e Uhum, tal". Então, assim, é mais nesse ponto de vista prático mesmo, assim. sim. Pô, Agora eu particularmente, cara, eu continuo com eu tenho mais dúvidas do que respostas, certezas, né. né? Pensei que você ia Então, falar alguma assim, coisa do Big Bang. é complicado, porque, assim, a gente toda hora fica meio se perguntando mesmo, né. E tinha um físico, astrônomo que foi muito famoso nos Estados Unidos, o Carl Sagan, né, que ele era um Sim, sim. cara que ele popularizou muito essas questões da ciência, né, porque Sim. sempre até hoje, assim, né, ficou um negócio meio assim: quem estuda astronomia, que estuda física, que estuda astrofísica, etcétera, é meio que, você não tenta trazer isso para as pessoas em geral, né. Sim. E o Carl Sagan fazia isso lá. Hoje a gente já ainda bem, a gente já tem mais acesso a essas informações, né. É muito legal, por exemplo, o trabalho que vocês citaram aqui, o Serjão e outros, Sim, que sim, sim. fazem, Pô, ele assim, é de Gosto muito do maravilhoso. popularizar, Serjão, né. gosto. Abraço, Serjão, a gente gosta muito de você. Pô, Manda um adoro o abraço para Serjão. ele também. De Muito bom. popularizar realmente o acesso à ciência. Nossa, o Então, cara, conteúdo assim, dele é eu maravilhoso. É tenho bom minhas demais. dúvidas, assim, né, minhas dúvidas internas filosóficas, assim, porque, de fato, quanto mais você vê, mais você entende, assim, da dimensão, eh, infinita mesmo do Infinito, espaço cara. exterior, cara, assim, É, você imagina que a gente é? A gente é um ponto no ponto do não, Nossa. a gente ponto, estava né, cara. conversando aqui, inclusive, isso, porque esse podcast, esse episódio de hoje só tá acontecendo porque esses dias eu tava vendo o eclipse. Uhum. Teve um eclipse lunar esses dias, eu comecei a ver e eu falei, será que tem alguma área do direito que regula isso? Eu comecei a pesquisar e achei ele. Então, eu tenho muita. Eu queria ficar aqui, cara, perguntando pra você a noite toda sobre as coisas. Mas essa questão de informação, isso me gera muito conflito na minha cabeça. Questão de dados, por exemplo, você desenvolve o software e você tem ali uma análise, uma gestão, uma captura de dados, um levantamento de dados quando você está operando um satélite. E Uhum. esse dado que você é de um país, na verdade, muitas vezes é de uma pessoa privada, mas a responsabilidade é do país, mas é operado sobre outro país. E esse dado não fica com o país que é operado, mas pelo país responsável. Isso gera uma confusão muito grande jurídica na minha cabeça. Mas, ó, a questão dos dados, aí você tem que entender assim, é como se fosse um business mesmo, né. Tem empresas, por exemplo, que são a especialidade da empresa é fazer utilização de dado.
Isso quer dizer o seguinte, ela compra um dado bruto e ela, refina aquele dado. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem como política interna no Brasil, que os nossos satélites, né, os nossos satélites brasileiros, eh serem abertos. Então os dados são abertos para qualquer um que queira, né. Só que os dados, imagina, é um satélite lá que tem uma resolução X, ele vai te dar uns dados, só que os dados, você vai utilizar o dado que você quer. Então, às vezes, você quer um dado só para, por exemplo, ver o nível de desmatamento, um outro para ver as queimadas, um outro para ver a questão do clima, né. E claro, eu estou falando também porque os satélites, eles, são diferentes para cada uso que você queira, né. Tem um satélite só de observação da Terra, tem satélite, que é com uso específico, satélite para telecomunicações, então os satélites também têm funções diversas. Mas o dado eu não viria assim não, eu viria assim: "Ó, é o business, é que cada um quer usar". E tem empresas no mundo que elas vivem de captação desses dados e a forma do que elas fazem com esses dados. Sim. Se parar para pensar hoje, uma das maiores economias espaciais no mundo é Luxemburgo. Nossa, Luxem essa informação eu não Luxemburgo sabia. Luxemburgo é um país pequenininho, encravado ali entre a Alemanha, a França, né. E esse país, por exemplo, ele é a metade do tamanho do Distrito Federal, Que também é bem pequeno. e hoje, cara, uma das coisas do ponto de vista econômico do PIB de Luxemburgo são atividades espaciais. Hoje a maior empresa que mexe com satélites no mundo é uma empresa que opera a partir do território de Luxemburgo. Então daí você tira, assim, é business, é economia. Sim, Né, mas, e por trabalham exemplo, com se dados. tem E algum. Luxemburgo mesmo não vai fazer lançamento, óbvio que não vai fazer Não, mas, lançamento por exemplo, nenhum. se tem alguma empresa, algum país que não é signatário desses acordos internacionais, ele pode Certo. se recusar a ter algum satélite fiscalizado, como acontece na Coreia do Norte, por exemplo? Não, mas como assim? A Coreia do Norte, vamos supor que a Coreia, eu não sei se a Coreia do Norte é ou não signatária do Tratado do Espaço. Aí tem um satélite lá em cima É, tirando fotos da Coreia do Norte. A eles Coreia podem do Norte ser. poderia reclamar internacionalmente de que tem um satélite tirando foto dela, é isso Porque que você ele está não é tentando? signatário do contrato, porque foi aquela confusão jurídica que eu falei. A empresa de uma. A empresa que opera o satélite é privada. Só que ela tá ali por meio da responsabilidade do Estado. E Sim. aí ela tá filmando um outro estado que não é o estado que ela veio, e é um estado que não deu autorização para ela fazer isso. O que que isso interfere na Cara, soberania nacional? mas aí é que tá, esse negócio de soberania, não deu permissão, você não tem que falar de permissão e Porque tá soberania fora, no né? espaço. Tá. É. Exatamente, Mas mesmo para exatamente. poder fazer uma captura do planeta, né? Mas Mas eu porque gera. posso. Você pode, cara, qualquer um que consiga botar uma câmera atrelada num objeto, e se você não está no espaço E aí aéreo, que entra aquela questão que a gente falou, né? De onde que começa o espaço sideral, onde que pronto, termina isso. o estado aéreo. Isso é um dos pontos que seria importante, por exemplo, daqueles que defendem que é importante, fazer essa distinção jurídica do que é espaço Sim. exterior para o espaço interno, você justamente preservar até onde vai a sua soberania. E Agora, o que eu posso te falar, seja do ponto de vista prático, e se o país, sendo ou não sendo signatário dos tratados do espaço, ele não tem nada que ele possa fazer ou ele reclamar para ninguém no planeta Terra de que tem um satélite a 400 quilômetros de distância tirando foto do estado dele. Não tem o sim. que ele faça, não tem o que ele possa fazer. Ali eu imagino que para você colocar um satélite em órbita, você tem que colocar ele na mesma velocidade da rotação da Terra, né? Porque senão ou existe algum satélite que fica parado e a Terra Não, não, não rodando, tem, não tem, são chamados satélites geoestacionários. eles ficam Tem todos na mesma altura ou Eles tem alturas ficam, diferentes? não, eles têm alturas diferentes, porque aí varia, né, varia também a posição deles, mas aí inclusive os satélites geoestacionários, eles ficam no que a gente chama de órbitas mais altas, então assim, é uma distância muito maior, mas você consegue ficar, e o Brasil tem, por exemplo, satélites geoestacionários que ficam ali parados, ou movimentando muito pouco, mas com um foco específico Sim, aqui sim. em cima do Brasil. Quantos satélites a gente tem aqui pelo Brasil? Satélites brasileiros, eu não sei o número de cor não, mas, eu diria que são entre 20 e 30.
Mas são de... Satélites brasileiros lançados no Brasil, lançados do Brasil não, porque o Brasil nunca lançou satélite do seu território, Sim. lançou de algum outro lugar, mas são satélites brasileiros, ou feitos no Brasil, ou que o Brasil comprou, por exemplo, né, de uma outra empresa, de um outro país, e o Brasil comprou, e aquele satélite é para uso exclusivo do Brasil. Mas estão lá registrados. Aliás, pronto, para responder a sua pergunta, eu sugeriria, vai no site da UNOSA, unosa.org, né, que é o da ONU, olha lá na parte de registro e aí tem como você filtrar os satélites registrados só em nome do Brasil. Aí você Ah, consegue legal. ver quais são Eu os vou ver isso satélites hoje. registrados em nome do Brasil. Pô, Pronto, fica Caramba. de dever de casa para você. Não, eu vou fazer isso assim que eu sair daqui, porque eu gosto muito desse tema. E eu Beleza. tenho, eu tenho muita coisa, cara, pra perguntar, mas eu acho que a gente já tá chegando ao fim aqui. Então, eu queria te agradecer por participar daqui com a gente. Esse foi um papo muito legal. É pô, um tema diferente pra caraca, cara. muito Muito diferente. inusitado do direito, né? Maneiro. E eu tô aqui feliz de estar conseguindo levar esse conteúdo para muitas pessoas, até porque a gente espera que essa área espacial se desenvolva no Brasil para ter mercado para a gente poder trabalhar nela, né? Poxa, com certeza, além de ser um mercado muito interessante, o assunto de hoje deixou claro isso, né? A importância desse assunto, né? Para a humanidade, né? E o quanto isso tem evoluído nos últimos anos. Nós estamos vendo a iniciativa privada, né? Fazendo tanta coisa legal. Então, foi muito bom falar contigo hoje, Ian. Obrigado pelo seu tempo aqui, porque eu sei que você está aí dentro da Procuradoria, deve ter parecer pra caramba para fazer, mas tirou um tempinho para falar conosco. Muito obrigado, viu, Ian? Tá Só mais uma joia, pergunta. pessoal. Eu que agradeço. Aí, Obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com vocês aqui sobre direito espacial. Estou sempre à disposição aqui. Ian, tem uma pergunta. Se uma pessoa nascer fora do planeta Terra, no espaço sideral, qual é a nacionalidade dela? A nacionalidade dos pais, pô. Essa daí eu nunca, Não chegou a comparecer ainda. nunca chegou, essa nunca chegou não. A E acho consulta. difícil até, né? Porque não sei quem vai ser o doido que vai deixar uma grávida aí para o espaço. Não, a gente Mas vai é, perguntando. A gente vai mas perguntando. assim, não, mas cara, tem que pensar nisso mesmo, porque assim, É. hoje isso não é um problema, mas no futuro isso vai ser, né, cara? Assim, parar para pensar, ó, para ir para Marte com a tecnologia atual nossa, a gente primeiro tem que esperar uma janela. Você manda, são normalmente 8 meses, 7 a 8 meses para você chegar em Marte. E aí depois para Na você ter uma velocidade da outra luz. janela para você voltar, são mais 7, 8 meses. E você teria que esperar essa janela, são mais quase 2 anos lá esperando. Caraca. Então, se você parar pra pensar, é bem possível, pelo menos do ponto de vista teórico aqui, de alguém engravidar e aí ter o filho e depois ter que voltar, né? Então, assim, em princípio, eu diria, não há nada disso, mas depende de, da onde que é aquele foguete, aquela espaçonave, né? A bandeira dela, eu utilizaria a mesma lógica de navio e aviões, né? De navio e A avião, né? Eu pensei bandeira nisso. é a bandeira do país a que aquele objeto espacial pertence. Se for de multi-países, como é, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, você pode pensar na nacionalidade dos pais, Dos pais, como, né? como colocou, ou dependendo de onde, qual módulo, né? Porque são módulos lá. Então tem um módulo americano, um módulo russo, um módulo japonês, não sei o que, aonde o módulo nasceu é da nacionalidade daquele lugar. Mas isso ainda não é Ah, uma questão, mas com aham. certeza vai Mas ser no quando for, futuro. a gente já vai ter levantado aqui. As pessoas vão voltar no Pronto, podcast e vão ver. e vamos Ian, ver. muito obrigado pela sua participação. Novamente Obrigado, eu Ian. agradeço. Que E isso, pessoal, um grande estaremos à abraço. disposição para sempre trocar ideias novamente. Fico muito feliz com a sua participação. Obrigado. Obrigado, Com Ian. certeza. Eu que agradeço, obrigado, boa sorte aí no projeto do podcast. Parabéns aí, E pessoal. Um por grande você ser abraço. procurador, Ian, eu te agradeço pelo seu trabalho pelo nosso país, meu amigo. Muito Obrigado pelo seu obrigado. esforço, pelo seu Agradeço. estudo. Muito obrigado. Obrigado. Realmente eu já percebi que é uma pessoa apaixonada pelo que Você, faz, né? você é do DF, né? Obrigado. Sou aqui do Então, a DF. gente vai no DF em É. breve, a gente vai marcar uma reunião, um cafezinho com você pra Ótimo. Não, e gente. Legal. serão muito bem-vindos aqui na Agência Espacial. Só Poxa, me que mandar bom. mensagem, vai ser um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, Ian. Obrigado, Tá bom, Ian. A- pessoal?
Um abraço pra sua família aí, viu? Grande abraço, igualmente, para de vocês Tchau, também, tchau. pessoal. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Caraca, maneiro, levantamos a mão assim, todo mundo junto. Pô, que entrevista maneira, cara. bom, Que foi papo bom, foi bom, foi maneiro, bom. cara. Pô,